Sei. Show de bola. Vamos começar o nosso treinamento, queridos. E é isso aí. Basicamente, hoje, nós iremos ver sobre caráter cristão. E hoje é o primeiro dia de treinamento. E, basicamente, a gente vai falar primeiramente sobre caráter, porque mais importante do que ferramentas, mais importante do que métodos, é o caráter. Né? Mais importante do que qualquer coisa no reino é quem nós somos. Deus não está muito preocupado com o que a gente pode oferecer. Deus está muito preocupado em fazer a gente parecido com Jesus. Então, na igreja, a gente não tem, o nosso principal objetivo não deve ser projetos. Nosso principal objetivo na igreja não deve ser crescimento por crescimento numérico. Nosso objetivo na igreja jamais deve ser ter um ministério bem-sucedido, olhando para números. Nosso objetivo na igreja é glorificar a Deus, e a gente glorifica a Deus quando a gente tem um caráter como de Cristo, quando a gente age como Cristo, quando a gente ganha pessoas para Cristo, para que elas sejam parecidas com Jesus. O propósito de Deus é esse, é consertar pessoas para serem parecidas com Jesus. Então, enquanto muita gente, às vezes, quando pensa ministério, pensa igreja, ele procura os métodos, ele procura estratégias, ele tenta fazer todo um planejamento com o objetivo de gerar crescimento e ter maior impacto ou relevância. Deus está preocupado com os melhores homens. Deus está preocupado. O Ian Bounds, um metodista, ele escreve um livrinho sobre oração e ele fala isso. Né? Enquanto muitos procuram os melhores métodos, Deus procura os melhores homens. Então, Deus quer. Na verdade, não apenas, ele não procura os melhores homens, ele forja a gente para a gente ser melhor, né? E aí, então, o nosso objetivo aqui, para começar esse, querido, e para você aprender e a gente aprender junto, como igreja, é poder entender que antes da gente oferecer qualquer coisa, a gente precisa ser íntegro, a gente precisa ser parecido com Jesus, nós precisamos ter comunhão com Deus, a gente precisa crescer como pessoa, tá? E por isso, em primeiro lugar, é importante a gente entender por que a gente quer servir na igreja, por que a gente quer liderar, qual a motivação. E com certa constância, já há muitos anos, eu me faço essa pergunta. Eu sempre me questiono ao longo da jornada por que eu faço o que eu faço. Porque eu não posso fazer nada se não for para a glória de Deus. Eu não posso agir e nem trabalhar no reino se não tiver amor. Amor, em primeiro lugar, ao Senhor e acima de todas as coisas, e amor ao meu próximo, como a mim mesmo. Ou seja, nunca me colocando superior ou acima de ninguém. Então, a motivação para que a gente trabalhe no reino deve ser a glória de Deus e deve ser para agradar o Senhor, não a homens. Ok? Então, o nosso principal propósito deve ser honrar ao Senhor e a gente deve meditar nisso. Né? A gente não pode ter por propósito qualquer outra coisa que não a glória de Deus. E a gente glorifica a Deus quando a nossa alegria está nele, quando o nosso coração está voltado para ele e quando, de fato, nós procuramos agradar a ele. Agradar a ele, em primeiro lugar, diz respeito à obediência, a ser santo, a ser como Cristo. Né? Então, antes de pensar aí em trabalho, antes de pensar em ativismo, né, que a maior parte das igrejas tem essa ênfase em ativismo, e a gente está aqui indo, de fato, com calma, trabalhando a questão do discipulado, treinando cada um de vocês e treinar as pessoas que chegarem para entender, antes de projeto, trabalho, evento, qualquer coisa nesse sentido caráter cristão. É ser como Jesus, e agir como Jesus, e falar como Jesus. Senão, não vale de nada, não tem porquê a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Nosso propósito é empresarial, a nossa ênfase é empresarial,
Não pode ser assim, né? Provérbios 25, verso 11, o autor ele diz, né? Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então, é interessante a gente pensar que esse texto ele fala para nós duas coisas: quando falar e como falar, né? Então, ele diz, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo, né? Não é só uma questão do que falar. E, às vezes, a gente pensa que na igreja o nosso trabalho é simplesmente anunciar a verdade, ou ao anunciar o evangelho, é simplesmente falar a verdade. Muita gente trabalha dessa maneira. Mas não é só isso. Eu preciso entender que no reino, e obviamente quando eu trato com outras pessoas, isso não diz respeito apenas à evangelização, mas ao trato com meus irmãos como comunidade, eu preciso entender que não é só falar, ou expor problemas, ou levantar os problemas. Quando eu devo falar e como eu vou falar, tá? Então, muito cuidado em como a gente trata uns aos outros, ou fala uns com os outros, ou expõe uns para com os outros, porque isso gera reação nas pessoas, né? Então, eu devo preocupar-me, em primeiro lugar, de fato, com como eu devo falar, né? Então, a verdade ela deve ser dita, mas sempre em amor. E o quando, né? Então, há momentos, né? E aí, às vezes, não é o melhor momento e a gente deve procurar esses melhores momentos, né? Sabedoria, tá? Então, as mulheres, normalmente, quando querem algo da parte do marido, elas não chegam e pedem de qualquer maneira, né? Pelo menos não é assim aqui em casa. A Marina, ela é muito estrategista. Então, ela vai falar, ela vai procurar falar no momento que eu estou mais tranquilo, né? Que eu estou mais propenso a dizer sim. Então, da mesma maneira, quando a gente se relaciona com as pessoas, você não vai chegar para a pessoa no momento de tensão e vai jogar mais uma bomba. Espera o momento certo para poder dizer aquilo que precisa ser dito. Isso eu digo, inclusive, para correção, tá? Então, é necessário corrigir, sim, mas é necessário corrigir em amor e da maneira correta, no tempo certo, né? Uma outra questão, queridos, que ainda diz respeito ao relacionamento uns com os outros, alegria é mandamento. Filipenses capítulo 4, verso 4, Paulo ele vai dizer: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Imperativo, ou seja, alegria no Senhor é mandamento e nós devemos ser pessoas alegres. Não é só mandamento, como é fruto do Espírito, ou seja, Deus não vai ordenar algo que ele não nos habilite, ou seja, Gálatas 5:22, ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Então, a alegria é fruto do Espírito dentro de nós, não é mero sentimento, mas é algo desenvolvido por causa da salvação que nós recebemos e da direção que nós temos agora da nossa vida voltada para o Senhor, de modo que a nossa alegria não está nas coisas, não está nas circunstâncias. A nossa alegria está no Senhor e, portanto, a nossa alegria é imutável. A nossa alegria não muda, porque o Deus é imutável. Se minha alegria está no Senhor, eu nunca vou deixar de ter alegria. Só quando eu pecar, né? Então, se eu peco, eu não estou feliz porque eu estou colocando a minha alegria em ídolos. Então, se eu tenho que ter alegria, e a alegria é fruto do Espírito, isso significa que, no trato com meus irmãos, isso tem que ficar explícito. E é algo que, não apenas a motivação, eu sempre me questiono, ultimamente eu tenho me questionado a questão da alegria. De fato, eu tenho vivido essa alegria e demonstrado essa alegria para outros? Eu tenho um amigo da época de escola, faz pouco tempo que a gente estudou junto, mais de 20 anos, e da época de escola e tal, e ele sempre acompanhou, ele é ateu, e aí eu sempre, nas minhas redes sociais, sempre postei coisas de igreja, pregações, sermões meus, e aí ele sempre acompanhou, sempre escreveu, comentou, e virava e mexia, ele vinha comentar e discutir comigo alguma coisa ou outra.
E aí, um determinado momento, ele virou para mim e falou assim, Daniel, toda vez que você prega, você sempre está com a cara muito fechada, muito bravo, e tal, né? E aí, várias outras pessoas já falaram isso comigo, né? Toda vez que eu estou pregando, eu sempre estou com a cara fechada, né? Eu lembro, a Elô, o pastor está bravo, né? Mas a mensagem do evangelho, ela não é só de brabeza, né? De fato, há momentos que a gente tem que chamar pecadores ao arrependimento e tem que trazer a correção, obviamente, em amor, né? Mas a alegria é fruto do Espírito. Consolo da parte de Deus é fruto também faz parte do Evangelho. Então, a gente precisa demonstrar isso e viver isso. Sabe? Então, as pessoas precisam olhar para nós e falar, cara, essa pessoa, ela de fato, ela tem a alegria do Espírito. Olha, ela é diferente. E às vezes eu fico pensando, muita gente às vezes fala assim, não, porque Jesus, né, era homem de dores. De fato, né, Jesus, ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele era alguém que muitas vezes sofreu, mas ele era a perfeição, ele nunca pecou. E se alegria no Senhor é imperativa, ele se deleitava na criação, ele glorificava a Deus, ele era plenamente feliz e demonstrava e agia assim para com as pessoas, de modo que ele é chamado de glutão, ele é chamado de beberrão, alguém festeiro. As criancinhas gostavam de estar perto dele, diz o texto bíblico, elas queriam estar perto dele, os discípulos queriam afastá-las, ele falou, não as embaraceis, deixai vir a mim os pequeninos, dos tais é o reino dos céus. Então, ele não era alguém fechado, a gente também não deve ser. E aí, queridos, uns com os outros, na igreja e no nosso trato, a gente precisa ser mais aberto. E aí tem a ver com a questão do sorrir, né? Que eu comentei na igreja uns dias para trás aí, da necessidade que a gente tem de sorrir mais. O fechar a cara afasta as pessoas. Você está com a cara fechada, a pessoa, você gera um bloqueio. A gente quer bloquear as pessoas? Ou a gente quer, de fato, testemunhar de Cristo e anunciar Cristo, que as pessoas vejam Cristo em nós? Então, não importa, sorria mais. Abre esse sorriso, que as pessoas vão ter mais abertura com a gente. Né? Então, e principalmente na igreja, a gente, como igreja, está reunido, a gente precisa demonstrar essa alegria. Não é possível que a gente não está ali em alegria. E se eu estou servindo só com preocupação, ou se eu estou ali trabalhando só, né, sempre preocupado, eu estou igual Marta, eu não estou deleitando no Senhor. Marta está lá toda atarefada, toda preocupada, enquanto Maria está aos pés de Jesus, bebendo do ensino, se deleitando. Então, o domingo é dia de serviço, mas é serviço com deleite. É dia de adorar a Deus, é dia de entender, olha, eu estou no melhor momento, no melhor lugar, fazendo a melhor coisa, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, porque eu podia estar num bar nesse momento, mas o Senhor me colocou aqui, o Senhor salvou, o Senhor me resgatou. Obrigado, Deus, porque eu podia estar morto num momento desse, mas o Senhor me resgatou e posso estar aqui. Então, a alegria é fruto do Espírito, nós devemos ter essa alegria e demonstrar essa alegria e nos preocupar em como que as pessoas estão olhando para nós. Né? Essa questão de que não estou nem aí para o que pensam de mim, não se encaixa para o cristão. Eu devo me preocupar com o meu testemunho. Eu devo me preocupar, sim, se as pessoas veem a obra de Deus na minha vida. Eu preciso demonstrar isso, com ações e com palavras. Né? Então, isso é extremamente importante também. Né? A questão também com relação à nossa comunicação interna, no trato uns para com os outros, e aqui, obviamente, eu estou falando no sentido do exercício do ministério, a gente se preocupar em ouvir. Normalmente, a gente está muito preocupado, e principalmente quando a gente está mais preocupado com projeto, com coisa, com execução, e não com pastoreio, acolhimento, integração, cuidado, eu não estou muito preocupado em saber como as pessoas estão se sentindo, ou se isso... eu vou virar um trator, simplesmente requerendo coisas. Muitas igrejas onde eu trabalhei, talvez quase todas elas, a ênfase estava na atividade, era ativismo.
De modo que pouco importa como a pessoa está. A questão é a gente fazer o evento, fazer o trabalho. E muitas pessoas, e é o que acontece na maior parte das igrejas, querido. Começa o ano, o povo está animado, termina o ano, o povo não aguenta mais. Começa o ano, o povo está, ó, bora. No final do ano, ninguém quer assumir liderança mais. E aí, sobra para quem está chegando, né? Ou para o neófito, que vai ser moído de novo, porque a ênfase não está no ministério, no cuidado, em caminhar junto, em crescer junto, em acolher, caminhar. A ênfase está em entregar programação, que nada gera. Evento não produz frutos duradouros se não tem um trabalho de ministério junto. Então, eu preciso estar atento ao meu irmão, ouvindo, entendendo a sua necessidade, percebendo se ele está bem ou não, enxergando as suas necessidades. Provérbios 18:2, ele diz: o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. E 18:13, ele vai dizer: responder antes de ouvir a estultice e vergonha. O que ele está falando? A pessoa que não está preocupada em entender o outro, ele só quer, ele fala. Ele expõe. Ele, sempre ele no centro. Na igreja não pode ser assim. Na igreja eu preciso preocupar-me com o meu irmão. Então eu vou ouvir primeiro, antes de falar. Eu vou entender o que se passa. Na nossa igreja e em todas as outras, haverão momentos de ruídos, de comunicação, de problemas, de algumas situações que não vão acontecer como nós gostaríamos. Teremos problemas. Como que eu vou agir em um momento como esse? Ou quando algum pecado ocorrer, ou quando alguém deu uma resposta atravessada, ou quando tiver qualquer tipo de seta maligna que Satanás vai tentar jogar contra nós. Nós, como servos, como líderes da igreja, a gente tem que trabalhar para poder cessar o mal. E a gente cessa o mal não é reagindo mal com o mal. É ouvindo, acolhendo, corrigindo com amor, falando na hora certa, chamando à parte, não vai corrigir na frente de todo mundo, você chama essa pessoa à parte, toma um café com ela, exponha com clareza o que não deve ser feito, biblicamente, para então corrigir, sempre entendendo isso. Provérbios 20, verso 5, como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Entender quando, por exemplo, uma pessoa ela age de uma maneira que não deveria, compreender a motivação disso. Às vezes essa pessoa tá com algum problema. Às vezes essa pessoa tem questões não resolvidas. Né? Não é muito incomum, querido. Isso acontece com certa frequência. Pessoas que normalmente estão gerando problemas, o problema que ela está gerando, ou ela está fazendo críticas muito ácidas, ou ela está gerando algum tipo de divisão, normalmente o problema não é isso. Essa questão mais exterior tem um problema interno mais grave que precisa de cura, de essa cura para uma raiz de amargura, alguma questão. Então, essa pessoa precisa ser pastoreada, corrigida, de um estado, obviamente, em amor, mas eu preciso entender o coração. E aí, como servos, a gente precisa, então, começar a pensar na igreja em cuidar do coração das pessoas. Obviamente, cuidar do nosso coração, todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, o nosso coração deve ser guardado, bem como cuidar do coração dos nossos irmãos e dos nossos filhos. Pastorear o coração, conduzir de acordo com a palavra. E entender que a gente deve priorizar as pessoas, não os projetos. Visar a glória de Deus, a motivação primária é honrar o Senhor, não é meu nome, não é eu quero ter uma grande igreja, eu quero ter um grande ministério, eu quero ser o cara, é o meu pequeno grupo, é o maior, a minha igreja é a que ganha os campeonatos, a minha igreja é a maior, é a mais rica. A que mais ganhava as coisas lá em Apocalipse, queridos, não eram as melhores igrejas. As igrejas cheias, ricas, eram as piores. Laodiceia era rica, era influente, era toda. Possivelmente ela tinha muito um ministério de jovens vibrante.
em termos de atividades. Mas a igreja, de fato, que Jesus estava feliz com ela, era Filadélfia, a igreja pobre. Era Esmirna, uma igreja fraca, igrejas pequenas, mas que estavam no centro da vontade de Deus, agindo, sendo santos, em obediência, proclamando o evangelho. Nosso chamado é honrar o Senhor e ter o Senhor e vê-lo agradando-se de nós. E se ele se agradar de nós, isso é que importa. Então, nós agiremos visando que Deus se agrade de nós. Né? E, além disso, então, nós precisamos entender que, para que a gente lidere a Igreja de Jesus, para que a gente sirva na Igreja de Jesus, e eu estou falando de líder e de servo como a mesma coisa, tá? Então, e para cada um dos irmãos que estão acompanhando agora aqui da nossa igreja, ou que acompanharem depois na gravação, se você deseja servir na igreja, seja liderando, seja em algum ministério, você precisa ser exemplo. E exemplo não apenas no caráter, no trato com os irmãos, no sentido de se importar com as pessoas ao seu redor, de demonstrar isso, mas de vida de oração, relacionamento com Deus. Não adianta fazer um monte de coisa se a gente não está orando. Não adianta a gente querer achar que vai ter um monte de coisa e não ora. O que eu mais vejo, um dos temas mais falados é avivamento. O povo, nossa, você fala de avivamento, a galera quer, todo mundo quer viver um avivamento, ninguém quer ir para a reunião de oração. O que é avivamento? Como é que vive o avivamento? Como começaram os avivamentos? Se a gente não ora, você não vai viver avivamento nunca. Se a gente não gasta tempo em oração, se a gente não está aprendendo a orar, a gente precisa aprender a orar, a gente precisa ter vida com Deus, a gente precisa desejar mais a presença de Deus, a gente precisa gastar tempo em oração, a gente precisa dobrar nosso joelho, buscando a face do Senhor para honrá-lo, para agradá-lo e para derramar nossa alma diante dele, e para passar tempo com ele. A ideia da oração não é para pedir coisa só, não, é para ter comunhão, relacionamento com Deus. Então, a gente está em íntima comunhão com Deus. A gente sabe, a gente vê a diferença do que é alguém que é um teólogo pregando, mas que não tem vida de oração, para alguém que é alguém que anda com Deus. Esse camarada aqui tem unção. Esse camarada aqui, quando ele fala, ele está falando de algo que ele vivencia. Quando ele fala de Deus, ele está cheio. O outro é como algo seco. Você ouve, mas não gera nada. Então, o nosso ministério não vai frutificar se a gente não tiver encharcado de oração, cheio na nossa vida de oração, orando com força. Né? Então, você está orando, você precisa orar mais, precisa orar muito mais. Nós precisamos orar muito mais. Então, não é só essa oraçãozinha que a gente está acostumado a fazer. Orar e jejuar. Então, o jejum tem que ser uma prática constante na nossa vida, sabe? Às vezes o povo anda mais perto, o povo fica admirado, porque às vezes eu não como, às vezes eu fico um tempo sem comer. Todo crente devia ser assim. Jejuar é algo que deveria ser constante na nossa vida, porque é para buscar a face de Deus, eu quero mais do Senhor, então eu jejuo. Não só porque eu tenho uma situação absurda ou difícil, mas porque eu anseio mais de Deus, eu quero mais da presença, eu quero mais do agir de Deus, mais da bênçãos de Deus. Enfim, nós precisamos jejuar mais, gastar tempo de jejum e oração. Então, jejum, oração e leitura da palavra, vida devocional, essas três coisas são poderosíssimas para que a gente possa crescer na fé. Tá? E estou falando isso como alguém que tem vivido isso, experimentado isso, crescido nisso. Né? E o resultado, querido, você vai ver, não porque a pessoa está estudando mais.
Assim, nossa, essa pessoa está frutificando. Não é porque ela está estudando mais. No reino de Deus, a questão não é só o estudo, tem que estudar. Mas a questão é a vida espiritual. A pregação não é estudo só, isso é físico, isso é material. É o físico e material e o espiritual. Então, se não tem jejum, oração, vida com Deus, vai entregar só isso aqui. Isso aqui não transforma. Obviamente que se você não tiver o estudo, você também está sendo relaxado. Então, você não está cumprindo aquilo que deveria. Então, nós, como crentes, queridos, precisamos crescer na nossa vida devocional. Você quer ser mais parecido com Jesus, você precisa orar mais. Se você não está orando mais, jejuando mais, você está carnal. Suas motivações serão carnais. As suas reações no meio do povo de Deus serão carnais. Satanás vai focar primeiro em você, porque você é o primeiro a dar problema. Você é o primeiro a não agir de forma espiritual. Você é o primeiro a não ser humilde. Você é o primeiro a ser vaidoso, egoísta e achar que as coisas têm que ser do seu jeito. Quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu estou em comunhão íntima com Deus, então eu começo, de fato, a ter muito mais discernimento espiritual, entendimento espiritual para poder agir. A gente tem falado sobre o físico espiritual. Estava lendo o livro de Jonas hoje, e eu preciso escrever essas coisas. Capítulo 1, Deus manda Jonas ir para Nínive pregar, e ele vai para Tarsis. Ele entra no navio e vai para Tarsis. Na hora que ele entra no navio e vai para Tarsis, Deus manda uma tempestade. E o povo do navio lança sorte para saber por culpa de quem era a tempestade. E eu estava pensando naquilo, falei, cara, a gente, hoje, com a nossa mentalidade, no navio, o que a gente ia fazer? Nada. Por quê? Você fala assim, não, tempestade não tem nada a ver, não tem nada espiritual em uma tempestade. Tempestade é uma precipitação. Teve aqui um encontro de uma frente fria com um ar quente, precipitou e está chovendo. É isso. Mas o texto bíblico diz que aquela tempestade ela acontece por algo espiritual, uma rebeldia no mundo espiritual que gerou aquela tempestade. E no momento que aquele homem, Jonas, e Deus mostra, inclusive, que era culpa dele, ele é lançado no mar, a tempestade cessa. Então, a gente tem o físico e o espiritual ali acontecendo, uma cosmovisão daqueles homens muito menos materialista do que a nossa, e a gente leva a vida como se fosse tudo material. A gente não está orando e jejuando para interferir no físico, que é o que o evangelho faz, gerando cura, libertação, salvação, quando nós somos revestidos de poder e autoridade, quando nós temos vida com Deus, quando a gente é cheio da unção do Senhor, né? Então, nós precisamos ter essa prioridade. Jonathan Edwards, ele diz, resolvi estudar as escrituras com tanto afinco, constância e frequência que serei capaz de perceber claramente meu crescimento progressivo no conhecimento delas. E aí, o estudo da palavra, né? Então nós precisamos também nos aprofundar no conhecimento da palavra, teologia para todo crente. Então, se você não está se aprofundando no conhecimento teológico, você precisa conhecer a palavra, você precisa se aprofundar no conhecimento da Bíblia. Antes de pensar em qualquer livro de teologia, ler Bíblia, com força. Não é ler Bíblia. Antes de estudar teologia, e eu estudo teologia desde os meus 18 anos, de forma autodidata, eu sempre li a Bíblia, pelo menos uma vez por ano, desde os 18 anos. Então, é algo que eu quero te encorajar a fazer. Okay? E estudar teologia, se aprofundar no conhecimento da teologia à luz do nosso estudo bíblico. E aí, então, a gente deve entender isso aí, tá? Então, vamos lá. Para a gente fechar, hoje a gente entra aqui na questão do caráter do líder cristão, caráter do servo. E aí eu quero trabalhar o texto 1 Timóteo 3, verso 1 a 7, que ele vai falar do presbítero ou do bispo, né? A ideia é daquele que
supervisiona, aquele que lidera a igreja de Deus, tá? Então, o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 7, ele vai dizer, né? Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, o primeiro passo para a gente poder servir na igreja e liderar na igreja é desejar isso. Você está aqui é porque você deseja. Você está procurando se equipar melhor para servir irmãos. Você está entendendo que antes de se equipar, você precisa ser forjado para ser parecido com Jesus, né? E aí a primeira coisa que Paulo vai dizer, para você se tornar um líder do rebanho, você precisa ser irrepreensível. O que é irrepreensível? A palavra anapileptos é alguém que dá bom testemunho. Então, é alguém que não é censurável. Então, as pessoas precisam olhar para você como alguém que é modelo. As pessoas não podem olhar para você falando, fulano não dá. Às vezes, a gente é encorajado a ser líder na igreja porque nós queremos o título, nós queremos o cargo, nós queremos os aplausos. Mas antes de almejar o título, o cargo, você tem que se perguntar, eu sou irrepreensível para poder assumir? Eu sou alguém que as pessoas podem ter como modelo? Para começar, em coisas básicas. Eu sou dizimista? Eu sou alguém que chega na hora? Eu atraso? Então, essa coisa, isso é minha. Isso não é uma questão para líder, não. Isso é para qualquer bom crente. Tá? Atrasar para as coisas de Deus, se não é algo justificado por uma questão, de fato, que houve algum imprevisto de verdade, é pecado. Você está pecando, você está agindo de forma relaxada. Eu sou modelo de vida de devoção, eu leio a Bíblia mais que os outros, eu oro mais que os outros. As pessoas têm que olhar para mim como alguém que vai ser modelo. É irrepreensível. As pessoas podem te repreender e falar assim, não, você não ora, ou você não lê Bíblia. As pessoas conseguem te pegar, por exemplo, porque você é alguém iracundo, que explode com todo mundo, que não pode jogar futebol, porque senão você vai brigar. Ou que não pode, alguém não pode te dar uma resposta atravessada que você não leva desaforo para casa. Você não pode liderar. Você precisa ser trabalhado antes de liderar. Então, essa pessoa precisa ser alguém irrepreensível. Não é alguém que não peca. O líder é alguém que pode, sim, em algum momento, pecar. Ele vai cometer um pecado. Mas ele não é alguém que é pego nisso o tempo todo. Isso é algo muito raro. Acontece que ele é pecador, mas ele é alguém que é modelo. As pessoas sabem, falam, não, ele ama a Deus. Ele peca, todo mundo sabe que ele peca, todo mundo peca, mas ele é sério. Mas ele é irrepreensível. E aí nós temos como exemplo Daniel. Daniel era alguém irrepreensível. Não é que Daniel não pecava, é que ninguém conseguia encontrar em Daniel motivo para poder ter do que acusá-lo. O texto ainda diz que ele é temperante. Eu vou pular o esposo de uma sua mulher, que é para o pastor, né? Para o presbítero. A nossa ênfase aqui é para a liderança, ele não se aplica para mulheres, por exemplo. Apesar de que a questão aqui seria monogamia, então também se aplicaria, né? Nesse sentido, mas não para ordenação, que é a questão de ser homem. Mas a próxima palavra é temperante, alguém sóbrio, ou alguém que tem seu temperamento sob controle. Uma pessoa que é movida pelo seu temperamento é alguém que não pode liderar. Alguém que é movido pelas suas emoções, ela é como alguém levado pelas ondas. Ela não é ela quem conduz, ela é conduzida. Você quer pegar alguém mais jovem e você quer que ele faça o que você deseja, é só você falar assim, duvido. Aí você pega ele na vaidade e aí ele vai, né? Ou quando você pega em algum ponto que vai
a ferir essa pessoa, e aí ela então vai reagir. Então, quando você tem jogo de futebol, por exemplo, não é incomum entre os jogadores, o que a gente chama aí da famosa catimba, que é um xingar o outro. Teve um caso clássico, histórico, na Copa de 2006. Final da Copa de 2006. A França tinha sido campeã em 98, ela perde, ela não ganha em 2002, em 2006 ela chega na final contra a Itália, e o Zidane, um dos melhores jogadores do mundo, na final, um dos jogadores lá, acho que xinga a irmã dele, alguma coisa assim, fala alguma coisa que mexe com o Zidane. O Zidane dá uma cabeçada nele e é expulso. E a França perde a final para a Itália, que era um time pior. Satanás vai para cima de você, querido, para poder te fazer perder a cabeça, para poder te fazer desonrar o nome do Senhor, para fazer a igreja dividir, para fazer que haja discórdia entre os irmãos. Por isso é necessário que nós sejamos temperantes. A gente precisa ser sóbrio, a gente precisa ter as nossas emoções sob controle. Eu não falo o que dá na telha. Eu tenho domínio próprio. Eu não ajo de acordo com meus sentimentos. Eu ajo de acordo com a palavra. Se o sangue sobe, eu seguro a onda. Eu não vou agir dessa maneira. Eu vou procurar entender. E aí nós temos os filhos do trovão, Tiago e João. Tiago e João eram muito movidos pelas suas emoções. Chega um determinado momento que eles passam por samaritanos. O samaritano não tratava judeu muito bem. E eles ficam bravos ali. Eles falam assim, Jesus, o senhor quer que a gente ore para que desça fogo do céu? Eles estavam sendo bíblicos. Eles estavam querendo reviver o que Elias viveu. Vamos orar para descer fogo do céu, igual Elias, para vir sobre eles. Vamos matar esses infiéis miseráveis. Por isso eles eram chamados de Boanerges, né? Filhos do trovão. Não, Jesus não chamou a gente para pedir para descer fogo do céu sobre ninguém, né? Ou ficar fazendo oração imprecatória contra as pessoas que nós não gostamos. Pelo contrário, a gente é chamado a amar e ser temperante e agir com graça. Alguém sóbrio, temperança e sobriedade andam juntas, né? A sobriedade é alguém que tem a mente sã, é alguém que não é conduzido pelos seus impulsos, é alguém que é moderado, né? Como a gente vê o exemplo de José. Modesto, né? A palavra modesto, cosmos, aí, alguém decente, né? Alguém que, de fato, ele não vai se colocar superior a ninguém. Pelo contrário, ele serve. Então, eu não vou usar o cargo para que as pessoas me vejam, como era o caso de Amã. Ele queria ser visto. Amã, que odiava Mordecai, o primo de Esther, ele queria ser exaltado. O líder na igreja ele não pode ser um balão cheio, querendo ser visto. Olha como eu sirvo, olha como eu sou bom. Ele tem que ser como João Batista, não importa que ele cresça, que eu diminua. O que importa é meu nome. Meu nome não é importante, meu nome não transforma vidas. O que importa é que naquele dia eu possa ouvir dele, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Eu não tenho que ser lembrado por ninguém, tem que ser agradar o meu Senhor. Pouco importa. Querido, na vida cristã, esse ser modesto aí é para todo líder. Paulo era assim. Ele era o cara. Hospitaleiro, a palavra, essa hospitalidade aqui é alguém que é generoso para com aqueles que visitam. E no contexto da época, não tinha hotel para receber, eles tinham que receber as pessoas. Mas no nosso contexto, o hospitaleiro tem a mesma questão para receber quem visita. Como é que a gente trata aqueles que nos visitam? Ló é alguém que recebe anjos na sua casa. Depois Hebreus vai dizer isso. Alguns receberam anjos na sua casa, praticando a hospitalidade. Nós precisamos receber bem as pessoas. Se nós queremos liderar o rebanho, a gente tem que ser aquele que sabe receber, que sabe acolher, que sabe oferecer aquilo que a pessoa precisa.
Então, normalmente a pessoa chegava cansada, você dá para ela um leite, você dá para ela alimento, você cuida dela, você dá dignidade. Nós precisamos receber bem as pessoas, não só receber no sentido de dar um sorriso e esticar a mão, mas de acolher, acolher, entender qual que é a necessidade dessa pessoa para que eu possa caminhar junto dela. Esse tem que ser o propósito da nossa jornada, da nossa caminhada, queridos. Nós somos chamados a ser hospitaleiros como líderes, tá? E tudo isso aqui, esse treinamento de liderança, isso é importantíssimo, meus irmãos. A gente não pode ignorar isso. Isso é mais importante do que as questões dos métodos ou do conteúdo. Se eu entender isso aqui como caráter cristão, eu começo, de fato, a gente vai frutificar. Então, o método não é importante. Há pequeno grupo, caminho da esperança, o ligar durante a semana, equipe de acolhimento, equipe de integração, equipe de visitação, tudo isso não adianta se a gente não tiver o caráter ou se a gente não entender essas coisas. A gente precisa entender para praticar, para fazer da maneira certa, senão nós vamos fazer da forma errada. Senão você vai ter até equipe, mas vai fazer errado. Ou com a motivação errada, que também não honra a Deus. Tem que contra ti que abandonaste teu primeiro amor. A igreja ia fechar, mesmo fazendo as coisas certinho. Não dado ao vinho, alguém de fato que não é dominado pelo vinho, nem pelos seus sentimentos, alguém que não é violento, então, não contencioso. Para liderar o rebanho de Deus, eu não posso ser alguém que é iracundo, que é dominado pela ira, que está pronto para responder, que está pronto para rebater, que está pronto para reagir, que está pronto para impor a sua vontade. Não. Isso só mostra o quão orgulhoso eu sou, o meu desejo de impor por meio da força e do grito, ganhar no grito, no meio do povo de Deus, querido. Não tem essa de ganhar no grito, não tem essa de se exaltar, não tem essa de contender, de brigar. No meio do povo de Deus, o maior ou o menor. Aquele que serve é aquele que vai liderar, né? Por isso ele é alguém cordato, ele é alguém moderado, ele é alguém íntegro, ele é alguém gentil, ele é alguém indulgente. Eu não posso ser alguém pronto para brigar. E inimigo de contendas. Então, alguém que é invencível, ou que é irresistível, né? Então, essa pessoa que não levanta a bandeira branca, essa pessoa que sempre está pronto para brigar, não pode ser assim. Ele é alguém pacífico, ele é alguém que se abstém de lutar. Fala, tudo bem, vamos seguir, né? Então, alguém que é inimigo de contenda. É bonito isso. Se vai ter contenda, não, eu odeio contenda. Não gosto de jeito nenhum. Tem gente que fala assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. O crente não é assim, não. O crente fala assim, não quero briga de jeito nenhum. Não. Eu brigo para não brigar, né? É alguém que não vai de fato contender. Ele é alguém pacífico, porque ele está em paz com Deus e ele leva essa paz que é Jesus. Não avarento, é alguém que não ama o dinheiro, é alguém que não tem amor pela prata, afilargurosa, argurosa no grego é prata, filéu, amor, o A aqui é sem amor pela prata, alguém que não ama o dinheiro. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então, nós como líderes, a gente não pode ser avarento. Foi a pergunta que eu fiz lá no início, você é dizimista? Se você não é dizimista, você está mostrando a avareza do seu coração. Você não está disposto a dar, a devolver ao Senhor aquilo que é dele. Você não confia. Você tem apego a algo, mas vai faltar. Falta de fé no Senhor que vai sustentar em todas as coisas. Não neófito é alguém que não pode ser novo na fé, para que ele não se ensoberbeça, para que ele não se ache.
né? E tenha bom testemunho dos de fora, ou seja, aquele que as pessoas vão olhar para ele e entendê-lo como alguém que é servo de Deus. Vão falar fulano de tal. Que bênção. O que as pessoas falam de você, querido? Ah, essa igreja é a igreja do fulano. Fulano é membro aqui. Fulano é líder aqui. Olha, que bênção. Fulano é uma bênção. Então, que esse seja o testemunho das pessoas a seu respeito. Quando disserem assim, fulano é de lá? Nossa, homem de Deus, mulher de Deus, homem de oração. Ó, fulano, ele me apoiou quando eu passei por isso, por isso. Fulano, eu me lembro uma vez, eu fui pregar numa igreja em Juiz de Fora, eu morava em Juiz de Fora, na BO, eu fazia parte da BO, eu pregava em muitas igrejas, era líder da BO lá, e aí, durante a semana eu bati o carro, fui lá, bati na traseira de um carro e tal, aí logo saí, eu já falei com a pessoa, olha, desculpe e tal, eu estava errado, peguei o contato para poder pagar e tal, e paguei. Aí no domingo fui pregar na igreja, daí a pouco o casal foi lá me cumprimentar na porta, aí fui ver o casal que eu tinha batido no carro deles, né? E aí eles falaram, oh, e tal. Então você imagina, né? Se alguém desonesto tá lá, né? Ou que xinga, briga e tudo, depois ainda tá lá na igreja, as pessoas vão, não pode ser assim. As pessoas têm que olhar para nós e ver de fato um caráter cristão. Não porque a gente está preocupado com isso, mas porque vai ser natural, uma vez que você age como Cristo, né? Então, a palavra aí, martiria, que é justamente o mártir, né? A testemunha, aquele que dá testemunho de Jesus. Então, as pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus. Tá bom? Vamos parar por aqui hoje e